E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando. Eu sou o Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje vai ser Maquiavel. Maquiavel viveu entre o século XV e o século XVI e nesse momento estava acontecendo o Renascimento Cultural. E ali onde Maquiavel viveu, que é em Florença, era um polo cultural muito importante do Renascimento. Ele trabalhou como diplomata, então ele trabalhava para o governo, e nesse trabalho ele conheceu muitos políticos de muitos lugares diferentes a serviço do governo de Florença. E aí depois, com as reviravoltas políticas que aconteceu lá, entrou um novo governo do qual ele não era favorável, ele foi preso, foi expulso do trabalho dele e ele passou o resto da vida num lugarzinho afastado, fora das suas funções ali de diplomata. Nesse lugar afastado em que ele viveu o final da vida, foi onde ele escreveu a maior parte da sua obra. Inclusive os dois livros que a gente vai concentrar aqui, que é O Príncipe e Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio. Esses dois livros foram escritos então nesse período de afastamento. Os temas principais dos livros de Maquiavel é a política, a filosofia política. Ele é conhecido por ser um pensador do chamado realismo político, que é um tipo de pensamento da política que está, digamos assim, afastado de ideais religiosos, de ideais morais, de pensamento abstrato. Ele fala da política não como ela deveria ser, mas sim como ela realmente é, na prática, no mundo real. E são essas relações políticas que ele vai descrever e analisar nos seus livros. O livro mais famoso, sem dúvida, do Maquiavel é um livro chamado O Príncipe, no qual ele faz, primeiro, uma divisão dos vários tipos de principado. E principado é esse tipo de governo onde você tem um príncipe, uma pessoa que é a que manda em tudo, uma pessoa superior que rege o governo. E além desses tipos de principado, ele dá dicas para os príncipes. Então ele fala como os príncipes têm que agir em cada situação, como manter o poder, como agradar as pessoas certas para se manter no poder, etc. E aí eu vou ler um trechinho do capítulo 17 do Príncipe. Ele diz assim, que para o príncipe é muito mais seguro ser temido do que amado. Deve, contudo, o príncipe fazer-se temer de modo que, se não conquistar o amor, pelo menos evitará o ódio, pois é perfeitamente possível ser temido e não ser odiado ao mesmo tempo, o que conseguirá sempre que se abstenha de se apoderar do patrimônio e das mulheres de seus cidadãos e súditos. Mas, sobretudo, deverá respeitar o patrimônio alheio, porque os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E ainda no mesmo capítulo 17, ele vai dizer o seguinte: quando, porém, o príncipe está em campanha, no comando de uma infinidade de soldados, não precisa se preocupar com a fama de cruel, porque sem essa fama jamais se mantém um exército unido e disposto à ação. Na minha edição está na página 80 e 81 do Príncipe. Além dessas dicas que nós vemos aqui, ele também dá algumas dicas, por exemplo, para o príncipe, quando ele for dar algum benefício, algum prêmio, alguma coisa boa, ele dar com as próprias mãos diante do público. E quando for dar algum castigo, alguma punição, ele não fazer isso diretamente com as próprias mãos, ele delegar, sei lá, um funcionário dele, um carrasco para fazer. Essas dicas servem para alavancar a imagem do príncipe de um príncipe bom, mesmo ele tendo que ser cruel em alguns momentos. E aqui, esse ter que ser cruel, para o Maquiavel, é uma necessidade para se manter o poder. E assim, essas dicas
elas ficaram muito famosas porque elas chocam, né? A gente percebe que esse tipo de atitude não é uma atitude moralmente boa. E justamente por isso que a gente colocou que o realismo político de Maquiavel é não tratar a política como o que deveria ser, mas o que realmente é. No livro O Príncipe também tem uma outra distinção interessante, que é a distinção entre fortuna e virtude. Para ele, o governo ele passa por diversas situações. E essas situações elas vêm ao acaso, não é determinada pelo governo. É a fortuna. A fortuna, digamos assim, são situações que acontecem independente das atitudes do governo. É a conjuntura, é um problema, é um desastre natural, etc. A fortuna, segundo ele, é o que determina metade das nossas ações. Metade das nossas ações são determinadas pelo acaso, pela sorte, digamos assim. E a outra metade, para ele, é a virtude. E o que é a virtude? É a capacidade de se escolher a melhor ação dentro de alguma situação. De se escolher como contornar uma situação difícil, saber como agir diante de um problema no governo. É interessante notar aqui que esse agir segundo a virtude não é associado com agir bem, não tem a ver com agir moral. É uma habilidade mais pragmática, tem a ver com você conseguir alcançar um objetivo e contornar os obstáculos, os problemas que a sorte vai colocando no seu caminho. Então, essa virtude não tem a ver com o bem ou o moral. E isso é muito importante. Além disso, não existe fórmula. Essa virtude ela vai depender da situação. Então, em situações diferentes, o príncipe tem que saber qual que é a melhor ação. Às vezes, uma ação que dá certo em uma situação, na outra situação vai dar um completo desastre. Então, não existe fórmula para saber como se agir segundo a virtude. É cada situação que vai determinar a ação. E aí é um tipo de inteligência que o governante tem que ter. Além disso, alguns governantes eles chegam ao poder pela virtude, pela habilidade política, pela articulação e etc. Já outros chegam pela fortuna, que significa que alguns políticos foram beneficiados pela sorte ou por alguma onda favorável, e não pela própria habilidade. E aí, assim, por mais chocante que esses pensamentos sejam, eles são muito bons para a gente analisar as dinâmicas de poder e de violência que estão permeando aí as ações políticas. E assim, se vocês acharam que é um texto que não ajuda em nada, pode ter certeza que a maioria dos políticos conhecem O Príncipe de Maquiavel. Mas essa não é a única obra dele e nem a principal. O Príncipe é com certeza a obra mais famosa. Só que o livro no qual ele defende um tipo de modelo de organização política é um livro chamado Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, no qual ele vai comentar um livro escrito por Tito Livio falando da história de Roma, e da história de Roma durante o período que ela foi republicana. Então o modelo que Maquiavel defende é o modelo republicano, é o modelo da república. E ele defende não segundo um ideal abstrato, ele defende se baseando num exemplo histórico real, que é o exemplo da República Romana. E por isso que ele vai fazer o comentário a esse livro, que é um livro que fala justamente da República Romana. Para ele, os outros regimes, por exemplo, o regime do Principado, né, que é do que ele fala no livro Príncipe, é um regime de servidão, um regime onde as pessoas não são efetivamente livres. A liberdade, para ele, dentro de um corpo político, só pode ser obtida segundo o modelo republicano. E o que é esse modelo republicano? A república é um tipo de organização do governo onde vários setores da população têm uma parte do poder.
Então, na República, você tem os governantes, né? Você tem um grupo, que é o grupo dos poderosos, que naquela época seriam os aristocratas, etc. Mas hoje a gente poderia trazer de uma forma meio anacrônica como os poderosos do sistema econômico, e o povo. Então, para o Maquiavel, cada um desses grupos ele precisa de uma parcela do poder, e um precisa estar necessariamente vigiando o outro. Todos eles precisam participar do governo. Então, os governantes, os grandes, né, que é como ele chama os poderosos, os grandes e o povo. E acima de todos eles tem que estar as leis. As leis têm que ser fortalecidas pelas instituições. Então, o governo republicano é um governo onde todos, sem exceção, eles são subordinados à lei. E só nesse tipo de governo o povo pode ser livre. E aí ele fala um pouco da liberdade, e a liberdade aí tem vários sentidos. Um dos sentidos de liberdade que ele fala é de um povo não ser subjugado por outro. Por exemplo, numa colônia, a gente não tem liberdade, porque um povo está sendo dominado por outro povo. E tem um outro tipo de liberdade, que é a liberdade interna dentro do modelo político. Um modelo político onde você não tem essa divisão do poder, para ele não é um governo livre, não é um governo que garanta a liberdade das pessoas. Mas, mesmo que seja um governo livre, não significa que não há conflitos. O conflito ele faz parte de todos os tipos de modelos de organização política, por Maquiavel. E eu acho que ele está certo. Então a gente tem o conflito porque o corpo é dividido, não é orgânico, não é todo mundo buscando o bem comum. É cada um buscando os seus próprios interesses. E aqui, uma coisa que eu acho muito interessante é que para ele, os grandes, né, os poderosos, eles estão sempre querendo oprimir o povo. E o povo está sempre querendo não ser oprimido. Então se a gente pudesse falar de um jeito também anacrônico de uma luta de classes, está colocado aqui em Maquiavel. Os grandes querem oprimir e o povo não quer ser oprimido. E aí a gente tem sempre um conflito entre esses dois grupos. E isso, digamos assim, faz com que eles tenham que estar sempre se vigiando. E as leis têm que garantir que o povo não seja oprimido pelos grandes. E é interessante aqui que a gente tem uma inversão da imagem, né? Porque na época de Maquiavel, quando se falava dos grandes, se imaginavam pessoas virtuosas, inteligentes, sábias, e o povo era aquela pessoa que só sabe fazer bagunça, que não sabe seguir ordem, etc. No Maquiavel, a imagem dos grandes está ligada com a ganância, com o desejo de oprimir, e o povo com essas pessoas que estão sempre buscando não ser dominadas e guardando as leis para que elas sejam cumpridas. Então, essa inversão de imagem também é bem interessante. E, assim, é lógico que esses temas precisam de um aprofundamento muito maior, se a gente quiser entender bem como é que eles se relacionam, e aí estão as dicas de aprofundamento. Para quem se interessou pelas ideias do Príncipe, eu sugiro que leia a própria obra, O Príncipe, que eu não acho muito difícil de ler. Para quem quer ter acesso ao modelo de governo, modelo de sociedade que Maquiavel defende, leia discursos sobre a primeira década de Tito Livio. E para quem quer uma coisa mais abrangente, que vai além de Maquiavel, eu sugiro um livro do cara chamado Quentin Skinner, que se chama As Fundações do Pensamento Político Moderno, que é muito bom e ele pega essa vertente republicana do Maquiavel. Certo? Então é isso. Comenta aí o que você achou, curte o vídeo, manda para os amigos e é nóis.